Olá, sou o Reverendo Marcos Maciel, moro na cidade de Exu, no sertão pernambucano. Sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Atualmente estou pastoreando uma igreja aqui uma pequena congregação aqui na nossa região. E estou me propondo aqui de fazer esses vídeos. Vou postar uma série de vídeos aí falando de alguns personagens da nossa história que foram controversos na história do cristianismo, que foram reconhecidos como hereges. Quero falar simplesmente quem eram esses homens, onde eles nasceram e quais as suas divergências principais acerca do pensamento cristão. Não é minha ideia aqui me aprofundar no pensamento deles, discutir se o pensamento deles está certo ou errado, embora em algum momento a gente faça isso, mas não é a ideia principal. Também sei que eu não vou esgotar todo o assunto acerca desses pensamentos, desses homens, desses sujeitos. No entanto, quero trazer esses vídeos para que ajudar, complementar acerca do grande material que nós já temos aí na internet acerca desses personagens. Quero convidar você a curtir o nosso canal, se inscrever e compartilhar para que outras pessoas também possam participar e aprender um pouco desse conteúdo. Todas as informações acerca desses personagens, normalmente nós encontramos na própria internet. A gente vai lá, pesquisa e condensa tudo isso e soma um material, resume um pouco do que tem lá. E é isso que eu quero fazer para vocês aqui. Então nós vamos falar de um primeiro sujeito aqui. O nome dele é Marcião, também conhecido como herege, ou então Marcião de Sinop. Ele viveu do primeiro século ao segundo século, nasceu em 81, provavelmente morreu em 160 depois de Cristo. A cidade onde ele nasceu hoje é atualmente a Turquia. Ele era filho de pais cristãos e conta-se que ele foi expulso de casa. Não há informações mais claras sobre isso. Relatos também de que ele era rico e dono de muitos navios. Ele foi para Roma em 139 e lá foi onde ele se filiou-se à igreja cristã, né, em Roma, a congregação em Roma. E Marcião tinha algumas ideias assim, meio controversa. O grupo era uniforme ainda, havia um pensamento muito uniforme acerca da igreja, acerca da teologia, e Marcião começa então a divergir acerca de algumas coisas. Por exemplo, ele entendia que a igreja ela deveria voltar ao que ele reconhecia, ou que ele considerava como sendo o Evangelho de Cristo e de Paulo. Então, no pensamento de Marcião, a igreja não estava vivendo um verdadeiro evangelho, ela tinha que retornar. Todos os outros cristãos que estavam vivendo ali depois de Cristo, inclusive o apóstolo Paulo, Timóteo, Clemente de Roma e tantos outros, até os pais apostólicos, para Marcião, esses homens tinham se desviado do verdadeiro evangelho. E devido a esse pensamento de que a igreja deveria retornar ao verdadeiro evangelho de Cristo e de Paulo, ele foi excomungado da igreja no ano de 144. Ele foi expulso da igreja e então ele fundou para si uma igreja separada, onde ele divulgou mais as suas ideias para os seus seguidores. Marcião tinha alguns opositores, como por exemplo o próprio Justino Mártir, Irineu e Epifano e Tertuliano mais tarde combateram os seguidores dele, né? Mas para você ver como o pensamento dele já tinha se difundido e havia seguidores que já precisavam ser combatidas essas ideias aí. Marcião ele era muito cheio de energia e de muitas críticas acerca do cristianismo. Ele era muito empenhado
zeloso a combater a igreja da sua época, porque ele entendia que essa igreja tinha se afastado daquilo que ele considerava o evangelho de Paulo e de Cristo. Ele não conseguia harmonizar, por exemplo, o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ele entendia que o evangelho havia sido distorcido e que, portanto, era necessário recolocar na simplicidade da verdade de Jesus Cristo. Então ele entendia que o Deus do Antigo Testamento, por exemplo, era um Deus vingativo, que era o Deus criador de um mundo mau e que por isso criou uma lei também que não ajudava em muito os cristãos, e que, portanto, o Antigo Testamento devia ser rejeitado por maior parte dos cristãos. Então, Marcião era um tanto quanto presunçoso nessa questão aí. Para Marcião, por exemplo, não era pela fé em Jesus Cristo que a pessoa era salva, mas era simplesmente crendo no Deus que Jesus Cristo revelou, no Deus a quem Cristo revelou, que a pessoa seria salva. Isso contrapõe exatamente a doutrina da justificação, que diz que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Ele é aquele que nos redimiu e que expiou nossos pecados na cruz do Calvário, que foi o substituto, é o mediador. Então esse pensamento de Marcião, de que a fé em Jesus não salva, mas a fé no Deus que Jesus revelou, essa sim é capaz de salvar. Para ele, o nome Jesus era simplesmente mais um nome de Deus, não era o próprio Deus em si. E para ele também a crucificação foi simplesmente uma ilusão, não houve de fato uma morte, não houve de fato um sacrifício. E por último, o ponto mais difícil dele, assim, mais crítico e mais grotesco, no que ele entende acerca do que é Escritura. Ele elaborou o seu próprio cânon, né? No Evangelho de Marcião, por exemplo, ele só aceitou o Evangelho de Lucas e o relato do nascimento e da infância de Jesus, ele retirou. Então, ficou o Evangelho de Lucas, somente o Evangelho de Lucas, mas não completo, não todo, retirando aí o relato do nascimento e da infância de Jesus. E ficou somente com 10 cartas do apóstolo Paulo, rejeitando assim as cartas pastorais. Então ele rejeitava o restante das cartas e também todo o Antigo Testamento. Esse era o cânon do Marcião. Inclusive há pensamentos de que Marcião tenha sido um primeiro a se denominar talvez um apóstolo que capaz de trazer uma interpretação própria da Escritura. E enfim, esses são os pensamentos desse homem chamado Marcião. No próximo vídeo trarei mais sobre alguns outros hereges da história. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês um pouco. Um forte abraço, curte o nosso vídeo e que Deus abençoe vocês.